Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago resenha e curiosidades sobre o filme Uma Cilada para o Roger Rabbit. Vamos lá? Para quem não sabe, esse filme ele é do queridíssimo diretor Steven Spielberg e ele é vencedor de 4 Oscars na época. E ele é uma história muito interessante. Eu lembro que quando eu assisti, quando eu era criança, o filme brinca com essa questão do real e imaginário, então ele mistura a animação com o real e foi uma coisa muito bem feita na época. Ele teve um orçamento muito grande e não é à toa que foi aí merecedor de 4 Oscars, porque é um filme muito divertido, muito legal, muito interessante. Eu acho que a maioria das pessoas já assistiram ele. Se não assistiram, corram. E o mais interessante aqui é porque esse filme, na época, né, dos anos 80, se a gente for parar para pensar, não existia essa tecnologia que existe hoje. E ele foi feito, né, o live action com animação, tudo de forma muito manual, em que uma época em que o chroma key era novidade, e ele fez muito sucesso e faz até hoje, não só por conta dessa questão da animação e live action, mas também pelo seu roteiro, que é uma história muito interessante, apesar de ser uma animação, é uma animação feita para adulto. O filme foi concebido para o público adulto, mas o resultado que vemos são 2 filmes. Um visto na infância, cheio de piadas físicas de personagens fofos, e outro visto na maturidade, com pequenos detalhes sórdidos que mostram a complexidade da narrativa e sua qualidade enquanto comédia noir. Uma curiosidade, quem já viu o filme, que ele tem várias participações especiais de animações. Temos Bambi, Mickey Mouse, Pato Donald, entre outros. E muitos deles, o filme se passa em 1947, mas muitos desses personagens que aparecem no filme não tinham sido nem criados ainda. O dublador Charles Fleischer, que faz a voz do Roger Rabbit, ele, para entrar no clima e brincar, ele se vestia de coelhinho. Então ele colocava orelhinhas, uma roupa para poder incorporar o personagem. A pós-produção levou 14 meses para ficar pronta. É um dos filmes que tem a maior sequência de créditos dos anos 80. E ele foi um dos filmes mais caros dessa época. Ele tinha a previsão de gastar 29 milhões e acabou chegando a 70 milhões. Ele só não foi cancelado por conta dos esforços de Steven Spielberg. Mas ele acabou sendo recompensado porque ele teve a segunda maior bilheteria, perdendo apenas para Rayman. A personagem Jessica Rabbit, ela é uma inspiração de 4 personagens. O escritor Gary K. Wolfe baseou Jessica in Red, criada por Tex Avery. Já o animador Richard Williams buscou inspiração na Rita Hayworth e Veronica Lake. Por sugestão do diretor Robert Zemeckis, Lauren Bacall também serviu de inspiração para o visual da personagem. Esse filme, ele demorou 7 anos para poder sair do papel. E esse filme ele é bem interessante porque ele mistura a comédia noir com processos investigativos, muita ação e perseguição insana. Então ele é um filme que tem uma mistura muito interessante, é um filme que funciona super bem. Então ele tem essa história que o Roger Rabbit quer contratar, né, um detetive. Tem a questão dele ser namorado da Jessica Rabbit e a Jessica Rabbit fica naquela situação de sempre estar aí femme fatale, de estar seduzindo todo mundo. Então é uma história muito interessante, muito divertida e eu acho que para a época ela foi muito bem feita e até hoje a gente assiste ela com uma sensação de nostalgia, com uma sensação de uma coisa muito bem feita, muito bem montada. E a gente não percebe, assim, a gente até embarca na história quando a gente vê que é uma animação com live action, mas a história é tão incrível, tão divertida, tão boa, que você se entretém e acaba entrando nessa brincadeira, nessa vibe, né, de live action com animação. Então é uma história que é muito boa, que é muito interessante, muito divertida. Easter eggs brotam na tela, mas a trama nunca é deixada de lado. Não subestima a inteligência do espectador e consegue uma complexidade na medida certa, sem que se tenha uma narrativa poluída, tampouco rasa demais. E é um filme que traz bastante referências, bastante personagens diferentes e não deixa de ter, né, essa grandiosidade, não perde a sua essência.
E engana quem pensa que esse filme foi feito para crianças, porque as pessoas têm mania de achar que um filme que tem animação é feito para criança, mas esse filme não tem nada infantil, ele é totalmente politicamente incorreto, ele traz situações aí que são totalmente inapropriadas para crianças. Então, assim, na época que eu assisti, eu era criança, mas assim, hoje a gente para pensar que realmente ele não foi um filme feito para criança, sim para um adulto. Então é uma animação totalmente adulta e que traz essa essência, esse carisma, esse noir, essa questão da investigação, da diversão, das perseguições. Então é um filme muito incrível, muito interessante. Eu sou super fã, né? Tenho o DVD, já assisti várias vezes. E é um filme que encanta, cada vez que eu assisto, parece que ele se torna mais divertido, mais único, assim. Então, é um filme que eu super recomendo dessa época. Eu gosto de trazer aqui para vocês também não só filmes blockbuster, não só filmes da atualidade, mas sim filmes que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, que são filmes que tem que ser visto, que tem que ser falado, que tem que ser trazido para cá. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. Para quem gosta dos filmes dos anos 80, já deu para perceber que eu sou super fã, eu sou bastante nostálgica, eu sou super fã dos filmes dos anos 80. Eu tenho uma coleção gigantesca e esse faz parte da minha coleção, porque é um filme muito divertido, irreverente, é um filme que traz aí bastante personagens, muito easter egg. Então é um filme que te envolve do início ao fim, com essa questão de perseguições, investigações, muita cena de ação, muita comédia. Então vale muito a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você, como eu, é fã de Uma Cilada para Roger Rabbit, já assistiu ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!